Que a paz de Deus esteja entre nós. Jesus, os bons espíritos, se faça presente na nossa reunião. É uma live de estudo do Livro dos Espíritos, bem familiar, né? Mas que é uma realização da União Espírita Allan Kardec, que convida você a meditar, a conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Nossa casa fica na rua Iviema, 5.565, no Jardim Monte Líbano. É uma casa que até a gente chama de Nosso Céu, né? Porque realiza um trabalho muito bonito com os venezuelanos, com as pessoas necessitadas. Temos, lógico, o trabalho que uma casa espírita tem, mas temos também o lado social, né? Onde os nossos irmãos realizam um excelente trabalho. E eu estou coordenador da UNE. Não sei, vai haver troca, né? Ou renovação dia 25 do corrente, 25 de fevereiro. Talvez entre outro coordenador, mas eu fiquei 3 anos na coordenação da URI, União Regional Espírita de Dourados, Mato Grosso do Sul. Sem mais delongas, nós vamos fazer uma prece. E eu vou pedir para o Dilon fazer essa prece, né? E imediatamente ele já começa também o nosso trabalho. Muito bem. Gratidão, Deus, nosso Pai. Gratidão a Jesus, nosso Mestre. Gratidão aos benfeitores espirituais, nossos mestres também, que estão sempre nos orientando, nos intuindo para que nós caminhemos em direção a nos melhorar, a nos transformar, a nos reformar. Gratidão à presença de todos, encarnados, desencarnados. Que essa noite nós possamos buscar um entendimento melhor das questões do Livro dos Espíritos e que essas reflexões nos levem a buscar nos transformar, a trabalhar pela nossa reforma íntima, a nos tornar cada vez mais seguidores do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Assim seja. Graças a Deus. Muito bem, hoje nós estamos na live de número 69. Parte segunda, no mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 6, vida espírita. É o item 6, né? O título, subtítulo 6. As relações de além-túmulo. A pergunta é a 279. E nós viemos então da escolha das provas e agora as relações do além-túmulo. Na semana passada nós ficamos na questão número 278. Então nós vamos recordar ela, né? Depois da sequência. É uma forma de nós lembrar onde nós paramos. E a 278 foi assim: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros. Sim e não, a resposta que o Espírito deu. Aí ele explica, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros, evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros.
tal qual sucede entre vós. Constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e pelos fins que visam, os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se acharem entre os que se assemelham. Essa foi a resposta do Espírito. Logo a seguir tem o comentário de Allan Kardec, que diz: tal uma grande cidade onde os homens de todas as classes, de todas as condições, se veem e se encontram, sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam sem trocarem uma palavra. Então foi essa questão que nós tivemos na semana passada, né? Kardec sempre faz uma analogia com o nosso plano, com o nosso mundo, né? E diz, e lembra sempre que o nosso mundo é um pálido reflexo do mundo espiritual. Tudo que temos aqui, lá tem melhor. Por isso que é um pálido reflexo. Quando a gente estuda as obras, principalmente as de André Luiz, elas bem evidenciam isso, né? O nosso lar é um exemplo dessa situação onde o mundo espiritual ele tem a sua diferenciação na melhoria, né? O nosso então é um reflexo. Aí ele esclarece que aqui nós vivemos, né, num mundo onde por exemplo, fazendo uma comparação, tem diversas classes sociais, tem diversos gostos, tem diversas tendências, né? Nós vivemos todo no mesmo mundo, mas o nosso relacionamento se dá pela afinidade. A gente se agrupa, se aproxima daqueles que nós temos, que têm gostos semelhantes ao nosso, nos agrada mais permanecer junto. E assim também acontece no mundo espiritual. Se veem, se acotovelam, como diz aqui, né? Mas não se comunicam, porque não tem esse interesse, a afinidade deles, né, não bate. Assim como aqui na Terra, a gente se aproxima de um grupo e de outro a gente não se conversa, não tem esse interesse. Essa foi a questão, então, da semana passada. O Orlando quer fazer algum comentário? Ou vamos para 279, que é a de hoje? Eu estou lembrando aqui de uma leitura que nós fizemos. João chegou, semana... só para vocês ficarem sabendo. Tá. Seja bem-vindo, João. Boa noite, nós João. Fizemos uma leitura semana passada do trabalho mediúnico. E dizia assim que o escândalo é necessário, mas é daquele que pelo escândalo vier, né? Vou entrar no escândalo. Então, o escândalo é todo tipo de mal feito, né? Coisas erradas que nós praticamos. Se não existisse os ruins, não seria um mundo de provas e expiação aqui. Porque é um mundo de provas e expiação, é uma escola onde a gente aprende, né? Aprende com os erros. E tem que existir, né? Então, na verdade, a gente não convive com eles, a gente vive com eles, mas não convive com o ideal deles, né? Porque penso diferente, eu digo de nós, né? Daqueles que tem pessoas boas, né, que não vai aderir às coisas ruins que alguns praticam, né? Mas a gente tem que sempre estar tentando modificar. As religiões estão aí para isso, a doutrina espírita também, né? Mas é tudo misturado. Tem o ruim e tem o bom, né? Tem o bem feito e tem o mal feito. Existe o escândalo e existe aqueles também que tentam combater veementemente os escândalos. É assim. Muito bem. João, nós estávamos recordando a questão da semana passada. Agora nós já vamos para 279. Se você tiver alguma consideração a fazer nessa 278, senão a gente já passa para 279. Não, eu cheguei da rua agora, né, às pressas, e
E nem estou acompanhando bem essa 2278 aí. Ok, vamos para frente então. A 279. O Orlando pode ler ela para nós? Sim. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedade que eles formam. Os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. É o que eu acabei de falar, né? As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbe com suas paixões inferiores. Mais pedacinho aqui, as religiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores. Eu não entendi bem essa última parte de Long. Portanto, eu não vou comentar. João, você quer comentar? Acho que aí até não tá complicado, né? Onde os espíritos podem ir, né? Os bons, eles têm liberdade de irem, eles têm o poder de irem, né? De penetrar os lugares e até sem serem percebidos, né? Os lugares, os espaços onde os inferiores vivem, se organizam, né? E comandam. Agora, os maus, está dizendo aí nessa última parte, que os maus não, né? Eles não têm acesso livre. É mesmo, é verdade. Aos lugares, né, às regiões dos bons espíritos, porque senão eles iam perturbar muito, iam incomodar e atrapalhar a evolução, né, atrapalhar a vida, normalidade desses lugares. O meu problema é que eu li uma confusão com os encarnados, aí fala dos desencarnados, de espíritos, né? Uhum. Na verdade é isso mesmo, né? Uhum. Tá certinha a sua colocação. Agora eu entendi. Muito bem. Vamos para a próxima, então? Vamos. 280, de João Dalmolin. De que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É sua missão. Fácil essa aí. Vamos, tem mais parte dessa resposta, né? Não, depois já vai a 281. Ah, é? É. Então, é sobre a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos, né? Aí está falando só mais especificamente de como os bons, né, podem atuar, né? Que os bons, eles se ocupam, eles têm toda a certeza, toda a clareza da importância da evolução, da melhora, né? E do tanto que isso é necessário para se obter a felicidade. E aí eles ajudam, então eles estão sempre dedicados a ajudar os espíritos inferiores, né, a se melhorarem, a enxergarem, a se esclarecerem, né, e poderem, pela própria vontade, conquistar, lutar, se esforçar por se melhorar, né. E então isso é uma missão que os espíritos bons, eles se incumbem dessa missão aí, de combater as más inclinações, né, dos maus espíritos, digamos assim, né, mas não sei se é bem essa palavra combater, né, eu acho que foi a palavra foi a palavra que foi utilizada aí como combater, né, mas penso que hoje em dia a gente diria
que eles estão dedicados a estimular os bons espíritos, os maus espíritos, né? A esclarecê-los, né? E a dar a eles, ajudar a eles ver e sentir que tem condições, que tem recursos para eles fazerem a escolha do bem. Então é uma alternativa, né? Oferecer a alternativa. Não tanto, no meu entender aqui, não tanto combater aquelas más inclinações, né? Porque esse combater para nós, ainda que ainda estamos um tanto atrasados aí na nossa educação, que ainda não conseguiu passar para um paradigma diferente, mais avançado, seria como a gente está ali punindo, está ali prendendo, está ali impedindo que eles pudessem praticar suas más inclinações. De uma certa forma, eu uso essa palavra combater, né? Mas ninguém interfere, né, no livre-arbítrio das pessoas. Cada um é livre para fazer o que quiser, depois escolhe. Agora, a preocupação dos bons espíritos, das boas pessoas também, é sempre pregar o que é bom, o que vai fazer bem, que vai deixar feliz o ser humano, né? Então, eles estão sempre preocupados com isso aí. E aí usa-se a palavra combater. Mas não é proibir, porque não se proíbe nada, né? Não pode proibir. Cada um é livre. É isso. Certo, Odilon? Eu entendo que sim, também. Mas é interessante a gente entender que a ocupação dos bons espíritos, né, o tempo todo é essa, né, de buscar influenciar, ajudar os que estão ainda com inclinações ruins. A gente, enquanto encarnados, a gente às vezes até tem dificuldade de entender, né, que quando a gente tem alguém que faz isso aqui no planeta, é um grande missionário, né, que dedica a vida a isso, né? Agora os espíritos, eles estão o tempo todo nessa, né, de auxiliar a todos, né, sem distinção. Muitos que eles auxiliam nem ficam sabendo que estão auxiliando, foi auxiliado, né? E nem por isso eles deixam de fazer. Muitos que eles tentam influenciar e ajudar não dão nem importância, né? Permanecem fazendo mal. E nem assim eles se desanimam, estão sempre ali auxiliando, ajudando, incluindo. É interessante essa posição. Para nós, assim, enquanto ainda apegados à matéria e aos nossos, ao meu, né? Ao meu isso, meu aquilo, é difícil até imaginar, né? Todo esse desprendimento, né? Essa dedicação, devoção. Só um adendo. Vamos então para 281. 281. Essa é do Orlando. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Deixa eu entender a pergunta. Por que os espíritos inferiores se comprazem em induzir ao mal? Porque são mal, né? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. A colocação é outra, né? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. O desejo deles é o de impedir, tanto quanto possam, os espíritos ainda inexperientes de chegarem ao bem supremo. Eles querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não acontece também entre vocês? E não vai explicar essa, viu, mano? Ô, João. João vai falar para nós sobre a inveja. A inveja de cada um de nós, né?
Cada um tem. Mas tem alguns deles que pode até ser invejoso, mas é invejoso porque estão cegos, né? Não entende, não compreende, então eles acham que tem que ter raiva, tem que ter ódio, tem que matar, tem que roubar, tem que destruir. Estão cegos naquilo ali. E outros realmente até sabem o que é o bem e o mal, mas preferem fazer, né? São espíritos sádicos. Então, o que me chama a atenção nessa pergunta é afirmar que os espíritos inferiores têm prazer. Eles se sentem bem em induzir as pessoas ao mal, né? E aí o único motivo que foi mencionado aí, claro que tem o grau de atraso, né? Onde a gente sabe que o atraso ele está muito permeado pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Mas aí falou da inveja, que seria um desses filhos do orgulho, né? Eu acho assim, que eles... Desculpa, João. Eu acho assim que eles não gostam de ver ninguém feliz. E como o bem traz felicidade, então eles tentam destruir de toda maneira o outro, né? Para que o outro não tenha felicidade, porque eles também não são felizes. É essa a colocação que eu queria fazer. Pois é, mas eu acho que não é todos os espíritos, né, inferiores que fazem isso, né? Tá falando daqueles que se comprazem em induzir ao mal os que estão melhor do que eles. E esses são os invejosos. Esses são os que têm inveja, esses que estão descontentes, porque eles não conseguiram estar na posição, né? Não conseguiram conquistar o que os bons conquistaram, porque eles também não fizeram essa escolha, né? Não quiseram ter esse trabalho. Não quiseram fazer como Jesus disse, escolher a porta estreita, né? Não quiseram se esforçar, persistir. E aí, como eles talvez insistiram, apostaram na tese de que eles iam ser felizes assim mesmo, e daí não são no mundo espiritual, então resta a eles estarem descontentes, estarem frustrados, estarem invejosos dos bons, né? E por isso não querer que os bons estejam num lugar bom, ou que aqueles que possam chegar lá cheguem primeiro do que eles. Porque se eles não acreditam que eles podem chegar lá e vão chegar lá também, aí é por ignorância, né? Aí é por desconhecimento de Deus, das características divinas, né? Das possibilidades que Deus e dos recursos que Deus disponibiliza para todos. É isso mesmo. Corretíssimo. A inveja é uma coisa complicada, né? Todos nós temos inveja, João? Tem. Olha, eu acho que em algum grau a gente tem alguma inveja, né? Mas eu não sei se todos têm, porque a inveja, ela tem um dos atributos dela, que é não querer que o outro se melhore. Seja feliz. Que está colocado aí, né? Não querer que os bons, aqueles que têm a possibilidade, se melhorem, não querer que o outro esteja bem, não querer que o outro esteja bem, né? Não é só estar com raiva porque não se consegue estar na posição do outro, ter o mérito que o outro já conquistou, mas é não querer, é se incomodar com isso. Eu acho que muitos de nós já não estamos mais nesse patamar aí, né? De se incomodar com o sucesso do outro?
com que com o outro conquistou. A gente, por exemplo, dá um exemplo aí, a gente fica olhando assim, nossa, como eu estou longe de chegar no patamar desse irmão que adquiriu tantos conhecimentos, que tem tanta habilidade em repartir, em divulgar, em transmitir esses conhecimentos, né? Como eu estou longe, como eu preciso trabalhar tanto para chegar lá. E como eu gostaria de estar já onde ele está. Mas isso não me dá o sentimento de que eu me incomode porque ele está bem. Não, eu fico assim até muito entusiasmado, né? Porque se ele já chegou lá, se ele está tão bem, um dia eu posso chegar, né? É só persistir no caminho, é só persistir no esforço, né? E vou chegar lá também. Eu olhar o outro que conquistou alguma coisa e falar, poxa vida, ele não merece estar no lugar que está, não. Né? Por que ele chegou lá e eu não estou, né? Como assim? E daí já começo a julgar, falo, não, mas digamos, se é uma coisa material, eu falo, não sei não, essa conquista não foi por meio lícito, deve ter alguma coisa errada aí, para ele ter chegado onde chegou. Quer dizer, a inveja, ela mexe com a gente de uma forma que nós não nos... Você disse a palavra certa, nós nos sentimos desconfortável, né, com o sucesso do outro. A gente sente um certo desconforto. Por mais que às vezes a gente fala, poxa, que bom, né, ele chegou, mas no fundo a gente fala, mas sei não, hein? Não é bem assim. O Orlando, ele fez aquela palestra dos trabalhadores da vinha, né? Que lembra bem essa questão da inveja, né, Orlando? Aquele que chegou, que trabalhou o dia inteiro, falou, mas como eles estão recebendo a mesma coisa que eu, né? Ele não pode. Ele estava revoltado porque se o outro ganhasse menos do que ele não estava tudo beleza, ele combinou um denário, né? Mas ele se revoltou com o outro porque o outro ganhou a mesma coisa que ele ganhou. Mesma coisa, trabalhou menos. Como é que pode? Aí eu fico pensando, se eu estivesse lá, será que eu ia pensar a mesma coisa? Com certeza. Eu também. Falar, mas como? Privilegiando eles, eu que trabalhei o dia inteiro. Porque o senhor falou, foi muito claro, ele falou, olha, eu vou te pagar tanto, o outro eu vou te pagar, eu não paguei errado. O que foi ajustado, o que foi contratado, eu estou cumprindo. Por que você está inconformado? Não, mas eu estou inconformado porque o outro recebeu igual eu. Então é assim, né, que é a situação. E a gente sempre acha que o outro não merece. Eu mereço. Como assim? Eu sou tão bom como... Por isso que você disse aí, né, filho, né? A inveja é filho do orgulho, né? Eu sou tão bom. Não é que pode me tratar igual eles, né? Igual essa gentalha. Olha aí. Então... E aí tem um aspecto complicado aí, né? Porque aparentemente aquilo que precisou bastante esforço para um adquirir, o outro conseguiu com bem menos esforço. Mas se ele conquistou, se ele teve o mérito e o Senhor o recompensou pelo mérito dele, tá tudo certo. Alguma coisa que possa não estar bem entendida aí, né? Possa não estar bem explicada, ou a parábola ela tem uma finalidade aí que é mostrar um outro aspecto, né? Não é esse aspecto aí que a gente fica questionando, mas pode? Como é que ele trabalhou tão pouco e ele já conquistou? Ele é o trabalhador de última hora, né? Que seríamos nós aí, né? Muitos de nós aí, né? Que somos trabalhadores da última hora, porque ficamos tanto tempo
tanto tempo sem evoluir, sem se melhorar, sem se importar com a nossa evolução, e agora precisamos. Sentimos o apelo, estamos trabalhando, e vamos chegando, digamos assim, com bem menos esforço, ou talvez bem menos tempo do que outros, em um patamar parecido com o que os outros já conquistaram, talvez seja alguma coisa assim, né? Mas quando a gente olha do ponto de vista de um dia de trabalho, de tantas horas de trabalho de um e 1 hora só de trabalho de outro, a gente acha, não se conforma, não tá correto, né? Como pode ganhar tanto quanto o outro que ganhou uma jornada completa e ali ele fez só 1 hora, né? Essa questão tem até entre nós, os espíritas, né? Tem aqueles espíritas que, como eu, já nasceu dentro da doutrina espírita, porque é filho de espíritas, né? Neto de espíritas, né? Mas que muitas vezes está dentro da doutrina, não faz nada, fica numa boa, tranquilo. A doutrina espírita, ele nasceu na doutrina espírita, mas o espiritismo não nasceu dentro dele. Não nasceu. Então faz por fazer, por cumprir tabela, né? E tem aqueles outros que muitas vezes 10 anos não era espírita, não, era de outra religião muito diferente. Conhece o espiritismo, entra dentro do espiritismo em 10, 15 anos, ele faz coisa que o outro não fez em uma existência inteira. Então essa é uma representação do trabalhador da última hora, né? Eu faço assim uma ideia, né? Eu não sei o João se nasceu no espiritismo, acho que não, né, João? Mas você é um deles. É um deles. O Jorge, né, é outro. Estou citando o nome porque eu estou falando bem, né? O Jorge começou lá no meu trabalho, né? E hoje ele dá palestra, hoje ele faz seminário. Ele é solicitado de todo quanto é canto, porque realmente é aquele trabalhador disposto, né? Que merece muito mais do que eu. Eu tenho consciência disso. Apesar que eu também, ultimamente, eu estou me esforçando, né? Mas é interessante, tem espírita que não, ele nasce na doutrina espírita, mas a doutrina não nasce dentro dele. E ele fica naquela vida inteira, né? Essa exemplificação aí é boa, né? Essa exemplificação de que uma pessoa pode ter desenvolvido muito em pouco tempo, enquanto a outra passou a vida inteira já numa certa direção, mas não se aprofundou muito, né? Não avançou tanto, às vezes como alguém que lá no final da vida assumiu, abraçou e em pouco tempo fez bastante coisa, né? Mas aí a gente também não tem como julgar, né? Eu estou falando que é um bom exemplo de conquista, né? De conquista em menos tempo. O outro lado também tem a questão daquele que já traz o conhecimento de outras vidas. Né? Conhecimento é tudo, né? Às vezes, ele não aprendeu aqui, mas ele já aprendeu na outra vida. Está lembrando de um passado que é uma continuidade do presente que ele está vivendo. Eu tenho a impressão que muitos espíritos, nessa última existência agora, estão avançando por muito mais do que avançaram em dezenas de outras existências anteriores. Em razão das condições, dos recursos que têm, e aqueles que conseguem abraçar a possibilidade e perceber a importância e até já começar a sentir o resultado da melhora, eles estavam aos poucos. Muito bem.
Essa questão da inveja, acho que é uma coisa meio complicadinha mesmo, né, pra gente. A gente conviver. O que nós temos que ver também, né, nessa questão do que cada um recebe, né, como o Senhor da vinha lá, né, Deus é justo, né, a gente tem que confiar em Deus. Deus tá me concedendo exatamente o que eu mereço e ao outro também exatamente o que ele merece, o que ele precisa. E às vezes a gente quer questionar o Senhor da vinha, né? Questionar a Deus se está sendo justo ou não com a gente. Muito bem. Passemos então para 282. Vamos em frente. Parece que a internet está dando umas cortadas. Você está percebendo aí, não? Tá. Parece que a gente está falando engarrafado, né? Tem hora que dá umas cortadinhas. Então eu tô com um problema aqui de meu celular tá chegando no final da carga. Eu tenho que buscar um carregador para continuar usando ele. Mas o meu notebook não tá querendo funcionar aqui a internet nele. Estou com ele ligado aqui, mas não está querendo funcionar. Então vamos lá, 282. Como... É a minha vez? Acho que era. É, sua vez. Como os espíritos se comunicam entre si, eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo de transmissão do pensamento. Como para vocês o ar é o transmissor do som. É um tipo de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos se corresponderem de um mundo a outro. Interessante, né? Então, sobre a comunicação dos espíritos, né? Eu achei meio... quando ele fez essa primeira afirmação, ou essa segunda, né? Eles se veem e se compreendem. Depois, a palavra é material. Material é como uma matéria, né? Ela até achei... Logo a seguir, ele fala sobre o fluido universal. O fluido universal é matéria. A origem da matéria é do fluido universal. Sim. E ela diz assim, ela é o reflexo do espírito. Ficou para mim assim um pouco, essa afirmação ficou um pouco obscura ainda, o que ele quer dizer com a palavra é o reflexo do espírito, né? E o fluido universal, então, é o que explica como que os espíritos se comunicam por pensamento. Por pensamento, mas o pensamento, aqui para nós entender, aí tem a complexidade da linguagem, né? O pensamento é o que para nós? O que é que vai pelo fluido universal, ou por esse telégrafo que disse aí, né? O que é que vai por ele e é recebido por outro, né? Pelo interlocutor. O que é? No meu ver, na minha compreensão, são as imagens mentais. São os significados, mas todo significado, ele se desprende de uma imagem, de um contexto, de alguma coisa concreta, de alguma coisa que nos dá uma noção concreta, mesmo que ali tenha muita coisa abstrata. Porque quando a gente começa a falar do amor, da bondade, da misericórdia, da indulgência, de uma série de coisas, está falando de coisas, de conceitos abstratos. Mas esses conceitos não podem ser entendidos sem imagens concretas da sua realização.
Então, uma coisa que eu uso muito, que é para o meu uso de compreensão da linguagem, são as imagens. São aquilo que a gente como que diz nas obras de André Luiz, as formas de pensamento. Formas de pensamento, né? E é mais ou menos por aí. Eu sei que ainda não está muito claro, ainda está complicado para mim. A gente percebe assim que o perispírito ele é semimaterial. Então ainda tem matéria, né? Mas quando você chegar num ponto que vai demorar para nós, né? Mas já existem espíritos superiores que habitam os primeiro mundo. Já não precisa mais do perispírito, que é um formato do corpo. Então eles se comunicam através desse fluido universal. Não há necessidade do perispírito mais. O perispírito desaparece. Ainda há necessidade do perispírito aqui, né? Enquanto nós estamos vivendo aqui nessa atmosfera, né? Que a gente tem que reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar. Então, o perispírito é para identificar, né? O corpo. A gente, retornando àquela questão inicial, né, que nós falamos, e que diz que o plano espiritual, né, nós aqui, a matéria, somos um pálido reflexo do plano espiritual, e considerando ainda que essa questão ela foi feita, né, em 1850 e alguma coisa, né, que o Livro dos Espíritos saiu em 1857, nessa época nem sequer se imaginava que nós íamos ter, por exemplo, a internet. E a internet fala aqui em telégrafo universal, né, que era a ferramenta de comunicação daquela época, né, transmissor de som e tal. E agora nós temos equipamentos muito mais sofisticados de comunicação. A imagem, os vídeos, os áudios estão no ar, tá em todo lugar. Tendo receptor, você recebe ele e transmite, né? Transmissor e receptor. Agora imaginemos que o mundo dos espíritos, né? Como ele diz, né? Nós somos um pálido reflexo. Ele é muito mais avançado em todas as áreas, inclusive nessa, do que o nosso. Então, hoje, talvez, né, essa questão para nós, ela é muito mais compreensível do que na época que Kardec colocou. Porque nós já temos meios de comparação com o que nós estamos vivenciando hoje, nessa área de comunicação e tudo mais. Aí lá no comecinho nós estudamos sobre o fluido universal, né, que é a energia, e é ali que se origina tudo que existe no universo, né? Não só essa questão que nós conhecemos aqui na Terra, das moléculas, células, mas tudo que existe no universo tem origem no fluido universal. Que o fluido universal é a própria presença de Deus em tudo e em todos. E agora aqui ele traz a explicação que o fluido universal é o material utilizado para que o espírito se reflita, né? Que ele se reflete, que ele se mostre, né? Se comunique um com o outro. Aí a gente fica, o João falou bem, né? Na questão, né, da comunicação, que não seria só palavras, né? Mas seria muito mais que isso, as emoções, os sentimentos, né? Então esse fluido universal, ele serviria para uma comunicação bem mais ampliada do que nós temos aqui. Nós sempre que a gente estuda, né, a gente nos é lembrado que aqui nós conseguimos usar o tal do verniz social, fingir, né, simular. Lá no plano espiritual, não. Né? Todas as relações, elas são baseadas na sinceridade, porque não consegue fingir. Né? A própria emanação energética que cada espírito tem mostra o que ele é, o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Então a comunicação ela se processa
de uma forma assim totalmente diferente da nossa. Acho que é mais ou menos nesse caminho. Você falou um negócio aí, Dilon, que me chamou a atenção. Ah, Não sei se você falou ou não falou. Que nós aqui, por exemplo, nós nos comunicamos com todos os nossos veículos de comunicação, nós nos comunicamos e quando nós nos comunicamos, eu estou mandando uma mensagem com um autocontrole de que eu estou muito tranquilo, de que eu estou muito sereno, e eu posso não estar tranquilo, eu posso estar muito ansioso, posso estar com raiva, posso estar revoltado, posso estar com vários sentimentos. E parece que você quis dizer aí, não sei se você quis dizer, que na comunicação dos espíritos, no fluido universal vai tudo isso, vai os sentimentos já, não vai só... Vai o que a pessoa está sentindo. Você percebe na comunicação o estado de espírito, estado de alma, o estado emocional do comunicante. Será que é isso? Isso, eles eles não fingem, eles não conseguem fingir, né, simular um para o outro. Eles mostram exatamente o que são, né? Nós estamos estudando o livro Os Mensageiros, e no capítulo que nós estamos da semana passada, ele trata, o capítulo 29 até, né? Trata exatamente nessa questão, né? Tem uma visita social, uma família visita lá o Campo da Paz, onde está o Aniceto, né, e os demais. E daí eles esclarecem lá que tudo que se fala ali é sincero, né? Não tem fingimento, não tem como fingir, né? Então, se eles estão ali, estão demonstrando afeto um por outro, aquilo é verdadeiro. O outro lado também é verdadeiro, né? Então, uma grande preocupação, talvez, né, que nós podemos ter, é que quando a gente chegar lá, nós vamos estar desnudos nessa questão, né? Lá não dá para fingir, não. Quando fala isso para os adolescentes, né, na mocidade, eles ficam meio assustados, falam, nossa, mas vai saber tudo que eu estou sentindo, tudo que eu pensando, como é que pode? Olha, isso não está muito certo, não. Mas Pois né? Esse esclarecimento nos leva à conclusão de que é melhor a gente ir desacostumando a fingir, né? Exatamente. A gente fica lá com esse costume, com esse hábito de fingir, e aí tenta e não dá certo. Não dá certo, lá não vai conseguir, não. Lá a gente é transparente. Vamos para frente, então? A 283. Bora. 283. Olha aí, ó. O que nós falamos aqui já parece que já está nessa aí, né? Presente nessa questão. É o Orlando agora, não? Acho que nós acabamos adiantando. Os espíritos podem dissimular entre si seus pensamentos? Pode-se esconder um dos outros? Não. Para os espíritos, tudo está à mostra. É o que falamos aí, né? Sobretudo quando eles são perfeitos. Eles podem se afastar, mas sempre se veem. Isto, porém, não constitui uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem se tornar invisíveis para outros espíritos se julgarem útil fazê-lo. E daí, Dilon? E aí? Fala, Dilon. Aí tem a questão do nível evolutivo, né? Então, os espíritos superiores, eles têm mais facilidade de se ocultar para os inferiores, por exemplo, né? Até porque nas descrições a gente vê sempre, né, que
determinados superiores, se eles aparecem para aqueles inferiores, eles podem causar até sofrimento, né? Com a luz que ele emana, né? Para o outro, então eles se ocultam muitas vezes. Ou se ocultam, o outro não consegue mesmo ver. Tem situações que o próprio espírito não consegue perceber a presença do outro, que estão em dimensões e sintonias diferentes. Por isso que ele diz que não constitui regra absoluta. E tem a situação deles não veem mesmo, né? Os inferiores muitas vezes não veem. A gente vê nos trabalhos mediúnicos, às vezes um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, uma esposa, trouxe o sofredor ali. Mas ele não viu, não sabe. O que a gente chama atenção é que ele vai perceber, né? Ah, minha mãe, ah, meu pai, ah, meu avô, né? Às vezes não veio também, né? Porque o sofrimento é tanto, né? Permanece cego. É. E aí, João, quer complementar? Pois é, eu acho que, como na outra questão, de onde os espíritos podem ir, aí é como podem os espíritos se camuflar, se esconder uns dos outros, né? Os pensamentos. E também os pensamentos, né? Parece que tem aquela mesma regra, né? Quem pode mais, pode menos também, né? Os espíritos que estão mais elevados, eles podem, sim. Eu achei interessante porque aí nas últimas duas linhas, diz que eles podem se tornar invisíveis para outros espíritos. Mas eu acho que poderia dizer aí também que, quando eles precisam, eles também podem se tornar visíveis para muitos espíritos que não os veem. Sim. Que não os percebem. Porque para eles se tornarem invisíveis, uma das coisas que eu entendo que acontece é que eles eles se tornam mais rarefeitos no seu invólucro material, né? Ou se desmaterializam mais, e se materializando mais, condensando mais energias do ambiente, né? Eles podem se tornar mais visíveis, ou, quem sabe, mais parecidos com aqueles espíritos que não têm muitas condições de perceberem quando eles estão mais desmaterializados, né, quando eles estão mais eterizados, né? Então, eles precisam, quando interagem, se tornar visíveis. Eu acho que eles precisam muitas vezes, se tornar visíveis do que se tornarem invisíveis, os que são mais elevados, porque eles já são invisíveis para aqueles que estão bem abaixo, né? Que estão em sofrimento principalmente, porque estão com a mente muito focada em ver aquele sofrimento, em ver aquelas imagens, em ver aquelas realidades com as quais eles se debatem o tempo todo. É isso. Nós estamos já no nosso tempo. Dá para fazer mais uma? Não sei, aqui no meu aqui tá falando 19h53, está atrasado ele? É isso? É isso. 19h53 está na hora já, né? Porque depois... Dá mais uma, né? Dá mais uma, sim. Então vamos a 284. Vamos lá. Aqui está ela. Como os espíritos, não tendo mais corpo, podem comprovar sua individualidade e se diferenciar dos outros seres espirituais que os rodeiam? Essa pergunta é boa. Pelo perispírito. Não, mas está falando não tendo mais o perispírito, não tendo mais corpo. A não ser que não esteja falando do corpo, só do corpo material, né? Vamos ver.
eles comprovam sua individualidade pelo perispírito. Ah, tá certo. Tá? Continua tendo um corpo, é o perispírito. Pelo perispírito que os torna seres distintos uns dos outros, como o corpo humano diferencia os homens. Então, essa resposta aí, eu já vi em algum outro estudo que eu acompanhei, eu já vi isso aí e achei meio estranho. Não sei se é essa palavra correta, mas eu achei meio esquisito. Porque se o espírito ele só se individualiza pelo perispírito, quando ele já não tem mais, não precisa mais do perispírito, como o Orlando comentou há pouco, então ele não tem mais individualidade? Ou a individualidade dele não pode ser percebida? Quando não utiliza mais o perispírito? E é o caso dos espíritos puros. Os espíritos puros não precisam mais utilizar o perispírito, eles só utilizam por conveniência, quando eles precisam agir em meios semimateriais, né? Ou mesmo materiais. Então, O que você acha dessa questão? Comprovar, né, a sua individualidade, né? Quando comprovar e se diferenciar dos outros seres espirituais que o rodeiam. Ele se apresentar. Aí talvez tenha uma diferença, né? Verdade. Comprovar, então, é no sentido de até da linguagem da ciência, né? Como é que se comprova alguma coisa? Demonstrando, né? Demonstrando, fazendo a demonstração. E a demonstração do espírito, no caso aí, é o perispírito. O perispírito é que vai atestar e ele é diverso de todos os outros. Porque provavelmente sempre há uma distinção, né? Só que nem sempre é percebido. Nós temos exemplo aqui na Terra mesmo, né? Tem determinados componentes, né? Que eles são, por exemplo, são comuns, né? A gente não distingue. Aí você precisa de um equipamento para você distinguir uma coisa da outra, né? As misturas, por exemplo, né? Na química e tudo mais. Sim. Talvez seja essa a questão. Mas elas são distintas, só que a gente não percebe. Mas foi bem colocado essa questão aí da palavra comprovar, né? Não quer dizer que o espírito, depois, ele não tem individualidade, porque se ele não tivesse individualidade, cairia naquela da gota de água que cai no oceano e ela não é mais a gota d'água, né? Não é mais nada. Mas perde sua individualidade. Sua identidade. Todo universal. Se confunde. Muito bem. Eu vou então para o Orlando. Tá? Fazer então, os encaminhamentos. Estamos chegando no finalzinho do nosso estudo, mas dá também para um de nós, no caso o Dilon, né? Dilon e o João, vocês dois são mais cultos do que eu. Fazer um estudo a respeito da individualidade dos espíritos, né? Um estudozinho, para trazer para a próxima aula, né? O que você acha, Dilon? Podemos. Faz uma pesquisa aí. Recorda, né, a última questão, né? Dá para a gente falar um pouquinho mais, de repente, né? Eu vou pedir para o João fazer a prece de encerramento para nós, né? Pedir para Deus, para Jesus, para fluidificar as águas, auxiliar os doentes, né? Que estão internados. Então, boa parte da prece já está aí feita, né? Nessa menção aos pedidos, que já são pedidos, né? Pedidos de amparo, pedidos de auxílio, pedidos de socorro aos bons espíritos. Então a gente roga sim, sabendo da nossa fragilidade, sabendo da nossa suscetibilidade às influências do mundo invisível, né?
Rogamos a espiritualidade benfeitora nos auxilie, nos transmitindo a força, a determinação, a persistência em se manter vigilante, em se manter atento aos nossos passos da caminhada, para que a gente possa, durante a nossa semana, durante as nossas atividades, nas nossas relações com o nosso próximo, a gente possa estar contribuindo para a evolução deles ao mesmo tempo que a gente se melhora, ao mesmo tempo que a gente solidifica algumas conquistas. Mas, a par desses pedidos, a gente nunca esquece de ser grato, sentir essa gratidão ao Criador, sentir esse reconhecimento por tanto amor, tanta misericórdia, tanta bondade conosco, sempre provendo os recursos, sempre provendo as condições, que são as infinitas chances, oportunidades de nos melhorarmos, de evoluirmos, sempre, nunca ficando para trás, nunca se perdendo, como disse o nosso mestre, levar graças por isso, né? Louvar esse reconhecimento, louvar o nosso Criador, louvar os nossos benfeitores, esse mundo elevado que nos chama, que busca nos atrair tanto para a evolução, para o crescimento, para o progresso, e rogando assim essa proteção, esse amparo, essa força, todos esses sentimentos que nós precisamos, juntamente com o discernimento, juntamente com as ideias claras, né, todos esses sentimentos que nos dão firmeza. É assim que o nosso final de semana, que é a semana que vai se iniciar, que é a famosa Semana do Carnaval, né? Que, aliás, se inicia hoje, seja menos perturbada possível, porque a gente sabe que o Carnaval é sinônimo de perturbação de muitas formas. Seja menos perturbada possível, seja o mais amparada, que as pessoas possam, durante esse Carnaval, se manterem mais serenas, mais conscientes, né, mais firmes, mais sóbrias e mais equilibradas, né? Que haja um pouco de temperança. Então, que a semana e que o nosso final de semana seja assim, de bênção, de paz e de luz. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Pois é. Muito bem.